E hoje eu quero te mostrar onde é que você pode parar de ter prejuízos. É muito comum o dono de empresa ter prejuízos e depois ele não sabe como resolver essa situação. Você já teve prejuízo? Dono de empresa, você já teve aquele empregado que te trouxe prejuízo e que você passou raiva e não fez o desconto? Em algum momento na tua vida de empresário, já passaram pela tua empresa empregados que sim te trouxeram prejuízo? Eu quero conhecer para saber se a gente está aqui falando de um assunto que de verdade seja interessante para vocês. Afinal de contas, é sexta-feira e eu estou aqui, ó, com o meu chazinho de sexta-feira aqui na minha caneca do Self Leader e eu quero saber qual é a necessidade de vocês. Esse é um assunto que vai fazer diferença na vida da tua empresa? Se você aprender a blindar a tua empresa e fazer com que ninguém mais fique te trazendo prejuízo e saber se você pode descontar ou não e como descontar. Você já passou por essa situação? Quero estar te trazendo informações, porque lembre-se, nós estamos em 2023, o ano no qual ficou bem claro que você, empresário, ó, você não trabalha, nem eu, né? Que nós não trabalhamos, que empresário não trabalha e que o empregado não pode negociar nada com você, nada, porque você é explorador. Tempos difíceis, e nós vamos ter que lidar com essa situação agora. Estamos vivendo tempos sombrios e é muito importante que você tenha muito claro quais são os valores da tua empresa. Para quê? Para contratar pessoas que tenham valores parecidos com os de vocês, para que a tua empresa realmente seja um ambiente onde você possa ficar à vontade. Você já teve alguém na tua equipe que te trouxe prejuízo por algum motivo e você ficou de mãos amarradas e não conseguiu fazer o desconto? E já aconteceu de vocês tentarem descontar e não conseguirem? E aí depois até ser revertido e tudo mais? E aí, muitas vezes, o dono da empresa, ele acaba se utilizando daquele contrato que o contador faz. E tá tudo bem, pode continuar usando. É um contrato que sai pelo sistema da contabilidade e ele é um contrato básico, igual para todo mundo. O que você, dono de empresa, tem que tomar muito cuidado é que nem tudo que está escrito lá é interpretado da forma que o dono de empresa interpreta. Lá está escrito que o empregado pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Não é assim, né, gente? Você tem que fazer um convite, tem que verificar o interesse, se ele quer, se ele pode. Lá vem escrito também, e eu espero que você leia o contrato, porque é ele que rege essa relação de emprego que você tem entre empregador e empregado. E lá vem escrito que o empregado pode fazer horas extras, quantas forem necessário. Não é verdade. O empregado não pode sair por aí sendo obrigado a fazer horas extras. Até uma vez, até uma advogada me perguntou: Carmen, como é que eu oriento o meu cliente? Porque meu cliente já aplicou uma advertência e juro, gente, escreveu isso no meu direct. Meu cliente já aplicou uma advertência e a pessoa está se fazendo de difícil e ela continua não indo fazer horas extras. E o meu cliente fez papel de bobo. O que eu posso fazer agora? Eu posso aplicar uma suspensão? Advogada perguntando no meu direct para orientar o cliente. Óbvio que não. Está escrito lá no contrato, mas não é dessa forma. Você pode solicitar que ele faça as horas extras, mas não obrigá-lo a fazer. A lei diz que sim, a pessoa deve fazer as horas extras quando o dono da empresa solicita, desde que exista um motivo de força maior. Então, o dono de empresa acaba não interpretando o que é que está escrito no contrato. E é por isso que ele acaba sempre perdendo na justiça. Não é porque a gente nunca vai conseguir administrar uma empresa. Não é essa a questão. A questão é que o dono interpreta, ele acha que é daquele jeito e pronto. Você só pode exigir horas extras, força maior. Por exemplo, estão lá todas as pessoas trabalhando numa cirurgia no hospital. E as pessoas saem às 5.
e são 5, 6, 7, a cirurgia continua acontecendo. Você não pode simplesmente deixar a pessoa ir embora. De repente, o telhado saiu o telhado lá da empresa. Tá chovendo, você não pode ir embora. Você tá lá colocando o telhado, você vai terminar de colocar o telhado. Explodiu uma caldeira, você não pode ir embora. Então, somente em casos de força maior. E aí, tem o ponto, que é o ponto da nossa live de hoje, que está em todos os contratos da contabilidade. E lá está escrito algo que está escrito na lei, que é a lei, que sempre que o teu empregado trouxer prejuízo para a tua empresa, você sim poderá fazer o desconto do prejuízo. Mas o empresário muitas vezes só lê essa parte, não lê o restante, não lê o restante, porque lá está escrito, vírgula, desde que tem existido dolo, ou seja, a intenção de dar o prejuízo. E você já sabe que na justiça trabalhista, quem é que tem que apresentar as provas? É você ou é o empregado? É você, dono de empresa. E aí, para que você providencie esse desconto, você tem que provar de que existiu a intenção de dar o prejuízo. Caso contrário, você vai fazer o desconto, e se isso chegar aí para a justiça, a pessoa vai lá e fala para o juiz: não, não, seu juiz, foi um acidente. E adivinha quem é que vai ganhar? Ele. Então, você tem que ter tudo muito, muito bem documentado para que você possa provar que houve sim a intenção de provocar, de fazer esse acidente, de que foi realmente algo doloso. E eu garanto para vocês, existem empregados da conspiração zumbi que chegam a fazer isso. Sim, existe. E existem pessoas que às vezes foram contratadas erroneamente para o cargo ou que elas não estão muito dispostas a trabalhar naquele dia e que também fazem isso. Ou existem pessoas que estão querendo sair, e eu tenho um caso deste na empresa, e o empresário ficou muito, muito, muito bravo. Por quê? Era um motorista, e o motorista é de van, querendo sair, fazer acordo, e vocês já sabem que acordo é o quê? Proibido por lei. Acordo é proibido por lei. Aquele acordo que as pessoas querem fazer, que ficam em casa recebendo seguro-desemprego, ele é proibido por lei. É formação de quadrilha aí para lesar os cofres públicos. Então, esse motorista querendo sair de qualquer jeito, querendo ser mandado embora, ele fundiu o motor da van. Simples assim. E ficou uma grana, né, para refazer o motor. E o dono da empresa, muito, muito bravo, muito nervoso, eu vou descontar dele. Ele deixou a van sem água, sem óleo. Só que aí qual é o problema? O doutor Marcelo ainda falou: onde é que está escrito que além de dirigir, ele tem que ver água e óleo? Tá, mas não precisa saber, isso é óbvio, ele é motorista profissional. Qualquer motorista sabe que tem que colocar água e óleo. Onde é que está escrito? Não está escrito. Onde é que tem o checklist? Não tem o checklist. Não tem. Aí não funciona, gente. Aí não funciona. E aí ele não consegue fazer o desconto porque ele não tem provas de que colocar água e óleo no motor da van era atribuição deste motorista. E ele ficou com prejuízo. E isto é mais comum do que você imagina. E eu te falo, não são eles fazem, eles deixaram de colocar água e óleo. É você, dono de empresa, que permite que isso aconteça na tua empresa o tempo todo. É você que está lá permitindo, gente. Não faça isso com a tua empresa. Você precisa documentar. Se quando esse motorista foi contratado, ele tivesse escrito que ele era motorista, que ele era responsável por fazer carga e descarga, por exemplo, não era esse o caso, mas talvez seja o seu, que ele era responsável, né, por checar a manutenção, né? Se quando ele foi contratado, ele tivesse uma descrição de atividades, antes de sair, checar água e óleo, olha só. O que mais ele tem que checar? As condições gerais, se tem combustível, se não tem combustível,
Carmen, é óbvio que ele é motorista, ele tem que checar. Tem que estar escrito, gente, tem que estar escrito. Tem que estar escrito que é responsabilidade dele dirigir dentro da lei. Carmen, é óbvio. Não, tem que estar escrito. Tem que estar escrito que se por um acaso ele leva uma multa, alguma coisa assim acontece com ele, que é ele quem vai ser responsabilizado. Que se ele bate o carro, porque pense bem, o motorista bate o carro no espelhozinho de uma Mercedes, lá se foi o salário dele, lá se foi o salário dele no espelhozinho da Mercedes. Então tem que estar escrito. Faz um checklist, né? E aí tem que ser acompanhado. Não aconteceu nada com o motor da van, mas observa que ele deixou de colocar água e óleo. Simplesmente vai receber uma advertência, ou talvez algo grave, como não colocar água e óleo, ou não colocar o combustível, que era obrigação dele, uma suspensão. Não existe aquele mito de advertência verbal, advertência por escrito, suspensão de um dia, suspensão de 2 dias, e eu faço uma justa causa com segurança. Não existe esse mito, não é disso que se trata. À medida que o teu empregado faz algo que tenha muita gravidade, por exemplo, deixar de colocar o combustível, deixar de colocar água, óleo, que vai contra a própria segurança dele, verificar prazo de pastilha, coisas assim, sabe? Que a gente sabe que vai contra a segurança dele. Isso é grave? Eu já colocaria uma suspensão. Então, você tem o contrato, você tem a descrição das atividades, você tem um termo de responsabilidade, você pode ter um checklist de todo dia quando ele sai da van, para verificar mesmo se a tal da van tem algum amassado, não tem amassado, se ela está limpa, né? Tudo isso. Verificou, assinou o checklist do jeito que ele pegou a van, é o jeito que ele vai entregar com certeza, né? Quando você já tem aí também uma suspensão, uma advertência, quando ele volta a acontecer, você consegue fazer o desconto dele. Mas não assim, do nada, como esse empresário queria. Por mais que ele tenha ficado bravo, não é assim que funciona. E nós já sabemos que as leis no Brasil, elas são protecionistas. E não é só no Brasil, não, gente, é no mundo todo. Veja a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Lá tem uma série de eventos, né, que alguns são adotados aqui no Brasil e outros não. Mas lá tem uma série de eventos para proteger o emprego. A nossa CLT, ela foi quase que toda copiada da CLT da Itália. Então, na CLT, já vem essa ideia protecionista. Na França, né, um pouco antes da CLT ter sido escrita aqui no Brasil, antes ainda lá na França, quando ainda não existiam leis, as pessoas morriam nas minas de carvão. Morriam. Elas trabalhavam 16, 18 horas por dia. Elas trabalhavam praticamente por comida. E enquanto isso, em Versalhes, estava todo mundo lá festejando. Cabiam milhares de pessoas em Versalhes, que era a burguesia, né? Estou falando aí dos castelos, né? E o castelo de Versalhes é o castelo que recebia milhares de burgueses. Eles moravam no castelo. E só para você ter uma ideia, uma única não, ao contrário, só para você ter uma ideia, o salário de um empregado que trabalhava um mês inteiro para o castelo era dinheiro suficiente para comprar uma única lâmpada. Lâmpada não, eita! Era dinheiro suficiente para comprar uma única vela no castelo. Vela, ok? Isso que nos ensinou o guia quando eu estive lá. E você olha assim, são milhares de velas, milhares. Um dia de uma vela acesa custava um mês de salário de um empregado. Só para vocês imaginarem como funcionava e como a burguesia atuava sem nunca ter trabalhado na vida. Entendam isso. E nas minas de carvão, eles trabalhavam exaustivamente, eles não tinham tempo nem mesmo para ancorar o teto da mina, e a mina desabava. A mina desabava.
E foi aí que começaram os movimentos sindicais, começaram a escrever as leis trabalhistas, começaram a escrever leis que protegessem o trabalhador, porque ele trabalhava basicamente por comida e ele trabalhava muitas horas, muitas horas. Então, as leis são realmente protecionistas. Eu sei que hoje em dia as coisas são bem diferentes. Hoje em dia tudo é muito diferente. Hoje em dia nós precisaríamos de leis para proteger os empresários, mas elas têm uma lá na CLT, artigo 2º, mas o dono de empresa não usa, né? Que essa aqui, gente, ó, é uma palavrinha que diz que é ele quem dirige a empresa. Você é o diretor. É você quem dirige a empresa. Essa palavrinha por si só te dá todo o poder. Te dá o poder de escrever o contrato, de criar as regras, de colocar o checklist, de deixar muito claro qual é a responsabilidade dele e esse termo de responsabilidade já se tornar um termo de anuência, que ele já sabe que vai ser descontado. É óbvio que se o motorista leva uma multa porque ultrapassou um sinal vermelho, vai ser descontado do seu salário. E esse é só um exemplo. Eu me lembro, por exemplo, exemplo, eu me lembro, por exemplo, ficou bom, né? Então, eu me lembro da nossa aluna Neuci. A Neuci, ela tem empresa de provedor de internet, né? E sempre que os meninos iam lá para o campo trabalhar, sumia a ferramenta. Cada ferramenta custa 800, 900 reais, a ferramenta sumia e não voltava mais. Sumia e não voltava, simples assim. E prejuízo, prejuízo em cima de prejuízo, prejuízo em cima de prejuízo. E aí, a Neuci fez o quê? Aplicou o que eu ensinei nas aulas. Ela aplicou, ela fez a descrição das atividades, o termo de responsabilidade e o checklist da manhã. E eles assinavam o checklist quem estava responsável por qual ferramenta. E começou a aplicar no mesmo dia, já veio um dos meninos com aquela conversa de sempre. Olha, eu não achei a ferramenta para trazer, não. Ela falou assim: ah, tá, essa assinatura aqui é sua, né? Ok, dia 5 vai ser descontado do teu Olerite. Essa ferramenta custa R$ 930. Oh, como assim? Eu não sei de nada, não vi ferramenta nenhuma. Sim, mas você viu quando você pegou ela de manhã, certo? Então, ela é tua responsabilidade. Você deveria ter cuidado. Você pegou a ferramenta de manhã, você assinou, ela é sua, você deveria ter cuidado. Vocês não vão acreditar, mas bastaram 2 dias e a ferramenta voltou. A ferramenta voltou. Pode ser até que ele já tivesse vendido, depois voltou, não sei o que aconteceu, mas eu sei que a ferramenta voltou. Então, dono de empresa, você precisa mais do que urgente aprender a blindar a tua empresa, a criar todos os documentos que vão fazer com que você pare de ter prejuízos. E ainda assim tem risco. Agora, imagina se você não tem documento nenhum. Pague com isto. Eu me lembro a minha aluna Vilma, que ela tem o buffet, né? Lá em Goiás, buffet para festas, assim, com 15.000 pessoas. E aí, o motorista, que também carregava e descarregava as mesas do buffet e organizava tudo lá, né? O que que acontecia com ele? Ele cismou que ele tinha acúmulo de função e que ele estava sendo perseguido porque a minha aluna estava aplicando advertência. O que o juiz falou? Essas advertências estão muito corretas e é dever do empresário aplicar. E aí olhou para ele e perguntou: essa letra aqui é sua? E ele falou: é sim, senhor. Tá vendo quanta coisa eu faço? Tem acúmulo de função. E o juiz disse: não, você já sabia para que você foi contratado na empresa. Sabia tão bem que escreveu tudo aqui o porquê que você foi contratado. Entendem isso? E aí a minha aluna ganhou R$ 25.000, ela deixou de pagar para esse sujeito que achou que ia se dar bem. Pessoal, vocês são empresários, a gente tem que separar homens e mulheres de meninos e meninas.